Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 29 de abril de 1968, musical Hair estreia na Broadway. Em um ano marcado por uma grande agitação político-social e também cultural, como 1968, era compreensível que a crítica do jornal estadunidense The New York Times sobre um musical polêmico que acabara de estrear em 29 de abril na Broadway fosse descrita em termos políticos. Abre aspas. Você provavelmente não precisa ser um defensor de Eugene McCarthy, o candidato democrata às eleições presidenciais daquele ano e um político bastante liberal, para gostar da peça, escreveu o crítico Clive Burns. Mas ela não terá muitas chances entre os adeptos da candidatura de Ronald Reagan, fecha aspas. O musical em questão era Hair, celebrado como o musical das tribos dos amantes do rock, que apresentou Aquarius, uma canção definidora de uma época e que deu aos frequentadores do teatro de Nova York e pouco depois das principais capitais do planeta, um vislumbre direto e amplo da florescente estética da contracultura dos anos 60. Hair não era um show completamente novo quando abriu suas cortinas na noite de 29 de abril de 1968. Anteriormente, a peça foi apresentada a 40 quarteirões ao sul, no West Village, como a produção inaugural do teatro público Joseph Papp. A despeito das críticas pouco favoráveis, o musical conseguiu manter-se e crescer com salas cheias e grande sucesso durante uma carreira de 6 semanas no teatro público, e reunir assim verba suficiente a fim de se mudar para a Broadway. Embora esse tipo de mudança viesse a se tornar mais comum, era extraordinariamente raro para um musical à época, e foi uma mudança particularmente audaz para um musical com uma partitura não tradicional. Além do mais, Hair foi a primeira produção musical de rock a fazer um enorme sucesso no Great White Way, nome de fantasia de uma parte da Broadway na zona central da cidade de Nova York, especificamente uma área que engloba o distrito dos teatros entre as ruas 42 e 53. A manchete "Encontro no Great White Way" apareceu na edição de 3 de fevereiro de 1902 do The New York Evening Telegram. O apelido jornalístico foi inspirado pelas milhões de lâmpadas das marquises dos teatros e nos cartazes de anúncios que iluminavam a área, especialmente em torno da Times Square, que mais tarde tornou-se o coração da indústria teatral. Entretanto, a novidade do musical não se circunscrevia apenas à sua música ou à referência a sexo, drogas e rock and roll. Hair exibiu pela primeira vez uma cena muito comentada. No final do primeiro ato, em que o elenco aparece completamente nu no palco, defronte às luzes da ribalta, pela primeira vez também a menção à guerra no Vietnã é incluída no roteiro. Mesmo assim, a ruptura potencialmente chocante com a tradição da Broadway não provocou qualquer repulsa dos frequentadores de teatro. Hair rapidamente tornou-se não apenas um espantoso êxito de bilheteria, como um genuíno fenômeno cultural, que permitiu, por exemplo, à banda Quinta Dimensão vender milhões de discos com a trilha sonora do espetáculo.
Hair foi adaptado e produzido em palcos das principais cidades do mundo com sucesso generalizado. Levado à tela dos cinemas, igualmente estabeleceu recordes de venda de ingressos. 40 anos depois da estreia, o crítico Charles Isherwood, escrevendo para o The New York Times, colocou Hair em seu exato contexto histórico. Abre aspas. Para experiências sonoras mais simples, mais cheias de modulação, ou melhor, trabalhadas harmonicamente desses últimos tempos, pode-se apelar para The Doors, ou Bob Dylan, ou John Mitchell, ou Jimi Hendrix, e inclusive Janis Joplin. Ou todos eles. Se desejar uma dose de distração mental e devaneios ao doce som da juventude transbordante na esperança de que o mundo irá mudar amanhã, aí então você precisa escutar Hair e deixar a luz do sol entrar. Fecha aspas. Hoje na História. Texto original Max Altman. Narração e adaptação José Igor. Edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!